Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 7, o objeto de conhecimento, funções, representações numéricas, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, vamos trabalhar funções, então vamos para a nossa aula. Pois bem, o nosso objeto de conhecimento, ele fala de funções e agora nós vamos trabalhar a representação gráfica dessas funções. Função essa que a gente vai trabalhar a função do primeiro grau, também conhecida como função afim, beleza? Então, acompanhe comigo na tela. Toda função afim pode ser representada graficamente. E função do primeiro grau é formada por uma reta. Então, toda vez que eu pensar em um gráfico de uma função do primeiro grau, né, o gráfico dela sempre vai ser uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, depende do sinal, né, da nossa função, do valor que vai vir na frente do x. Então, só para recordar, a gente sabe que a função, toda função pode ser escrita dessa forma, ax mais b. Então, quando eu penso em uma função do primeiro grau, né, porque que o maior expoente é 1, mas essa função também é conhecida como função afim. Eu também posso escrever ela como sendo dessa forma, y é igual a ax mais b. Tudo bem? E esse tipo de função sempre imitará uma reta como gráfico. Então, quando eu penso em representação gráfica, no caso de funções onde o maior expoente do x é 1, o gráfico sempre será uma reta. Com os valores de x e de y formando as coordenadas, que são pares ordenados, que colocado no plano cartesiano formam a reta. Então, eu tenho que lembrar rapidamente o que seria o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é um plano formado por dois eixos, né? Que formam 90 graus, e eles podem ser representados, os pontos, a partir da representação, né, da projeção desse ponto no eixo x e no eixo y. Tudo bem? Então, toda vez que eu penso em um ponto no eixo das coordenadas, né, eu tenho o par ordenado xy. E esse par ordenado xy, a gente, quando tem uma função, eu vou ter vários pontos, né, que terão essas características. Então, para formar um gráfico, eu vou trabalhar no plano cartesiano, que vai ter a seguinte orientação. O eixo x, que é conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo y, que é conhecido como o eixo das ordenadas. Esse nosso eixo x, ele vai estar lá o conjunto domínio, né? Então, todos os pontos terão correspondente no y. Tudo bem? No eixo vertical, colocamos os valores de y. No eixo horizontal, colocamos os valores de x. Então, lembre, toda vez que eu estiver trabalhando com par ordenado, os valores na vertical, né, serão representados o eixo y, ou seja, os valores na vertical representados os valores de y. E o eixo na horizontal, eles vão representar os valores de x. Então, só como um exemplo, vamos pegar aqui alguns pontos desse próprio gráfico, né? Esse aqui, ó. Esse ponto. Nós podemos determinar ele utilizando a seguinte ideia. Primeiro sempre vem o x, então eu vou projetar esse valor no eixo x. Vai chegar no ponto 0. Então, esse ponto aqui vai ter coordenada 0. E ele está em cima do valor menos 1. Ó. Logo,
esse ponto tem coordenada 0 e menos 1. Ó, vamos imaginar esse outro ponto aqui, ó. Esse e esse. Então, o x dele tem valor igual a 1 e o y dele tem valor igual a 1. Beleza? Então, essa é a ideia do plano cartesiano. Eu sempre vou ter um valor de x e um valor para y. Lembrando que quando eu penso em função, né, o y ele é uma variável que depende de x, certo? Então, o y ele sempre vai depender de x, ou então eu posso representar como sendo f de x igual a ax mais b. Essas duas formas generalizadas de representar uma função afim, elas são equivalentes. E onde o eixo corta, onde a reta corta o eixo x, esse ponto será chamado de raiz. Então, a raiz ela sempre vai ter um valor de x e o y sempre será 0. Correto? Então, é muito tranquilo. Agora, vamos pensar quando uma função vai ser crescente ou decrescente. Quando eu penso em função, eu tenho que imaginar que ela vai ter essa cara aqui, ó, de forma bem generalizada. E aí, a função vai ser dita crescente ou decrescente, eu sempre vou ter que olhar o valor que acompanha o x. Tudo bem? Então, sempre vou acompanhar o valor que acompanha o x. O valor que acompanha o x, ele determina se a função é crescente ou decrescente. Se ele for positivo, essa função ela é dita crescente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função crescente, tá bom? Esse aqui é um exemplo de uma função crescente. Por quê? Porque se eu observar, à medida que eu aumento os valores de x, ó, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão aumentando, ó. Observe aqui, ó, que à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y vão aumentando. Então, aqui, ó, o x era negativo, vou chamar de x1, aqui de x2 e aqui de x3. Então, observe que o x2 é maior do que o x1. E aí ele me dá uma imagem aqui. O x3 é maior do que o x2, ó. Então, ele vai me dar uma imagem aqui. E observe que a imagem está aumentando, ó. À medida que eu vou afastando para a direita, os valores de x, os valores aqui no eixo y vai aumentando. Por isso, essa função é dita crescente. Quando esse valor é negativo, ou seja, quando A é negativo, nós dizemos que essa função ela é decrescente. E a lógica é a mesma. Porque, ó, vou chamar aqui de x1, aqui de x2 e aqui de x3. Tudo bem? Observe que o x1 ele vai me dar uma imagem nessa altura. Já o x2 ele me dá uma imagem nessa altura. E o x3 ele vai me dar uma imagem aqui nessa altura. Ou seja, à medida que eu aumento os valores no eixo x, os valores no eixo y eles vão diminuindo. Logo, essa função ela é dita decrescente. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos recordar. Nós já vimos que toda vez que eu penso em função do primeiro grau ou função afim, né, é toda função que vai ser escrita dessa forma. Né? F de x é igual a x mais b. E esse a aqui, ó, ele tem uma condição de existência. Ou seja, só vou ter uma função desse tipo se esse a for diferente de zero. Ele pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser um número fracionário, só não pode ser zero. O a, ele é conhecido como coeficiente angular, certo? Porque à medida que esse ângulo varia aqui, ó, a inclinação da reta vai mudando. E o b é conhecido como coeficiente linear, tá bom? O gráfico sempre será uma reta. Então, toda vez que eu pensar em uma função onde
o maior expoente de x é 1, eu tenho que ter a certeza que esse gráfico sempre será uma reta. Características de um gráfico de uma função do primeiro grau. Então, se o a for maior do que zero, ou seja, positivo, essa função será crescente. Com o a menor do que zero, o gráfico será decrescente. O ângulo formado lá, né, entre a reta e o semi-eixo positivo do plano do eixo x. O ângulo formado entre a reta com o eixo x será um ângulo agudo. Ou seja, quando o a é positivo, esse ângulo vai ser um ângulo agudo. E o que significa ser um ângulo agudo? É que esse ângulo ele é menor do que zero. Ou menor do que 90, perdão. Não menor do que zero, não. Menor do que 90. Então, toda vez que o a for positivo, ou seja, a maior do que zero, o meu ângulo ele vai ser menor do que 90 graus. E quando ele for negativo, esse ângulo vai ser maior do que 90 graus. Beleza? Então, graficamente falando, é isso aqui, ó. Imagine que eu tenho essa função. Certo? Então, essa função, ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o ângulo formado aqui, ó, ele é menor do que 90 graus. Se eu pego uma outra reta, ó, essa outra reta aqui, então eu posso dizer que essa reta ela é decrescente, porque esse ângulo aqui, ó, é maior do que 90 graus. Professor, e qual é a comparação que eu tenho com o ângulo de 90 graus? Eu posso utilizar o próprio eixo, né? Ó. O eixo, eles formam ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, se for menor do que 90, ela vai ter essa característica da reta verde. E for maior do que 90, ela vai ter essa característica da reta vermelha. Tudo bem? E aqui, ó, a reta verde, eu sei que o meu a é positivo, maior do que zero. E a reta vermelha, eu sei que o meu a é negativo, menor do que zero. Tudo bem? Vamos pegar aqui um exemplo de só para a gente começar a montar um gráfico. Então, imagina que eu tenho essa função, f de x igual a 2x mais 1. Correto? Vou pegar aqui alguns valores para esse x. Vou pegar o menos 1. Então, qual seria o valor de menos 1 nessa função? 2 vezes menos 1 mais 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1, menos 1. Correto? Vamos pegar aqui o f de 0. O f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. Mais 1, 1. E vamos pegar agora o valor de x igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E aqui eu já posso colocar esses pontos. Ó. Observe que eles vão me formar um gráfico. Quando x é menos 1, o y também vai ser menos 1. Então, eu posso dizer que esse ponto está bem aqui. Ó. Certo? Esse aqui seria um ponto do nosso gráfico. Quando x é 0, o y é 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Aqui seria um outro ponto também. E quando x é 1, o y é 3. Então, aqui seria o nosso ponto 3. Se eu unir esses pontos, eu tenho uma reta. Opa! Se eu unir esses pontos, eu tenho uma reta. Então, isso aqui seria o exemplo de um gráfico, né, dessa reta. Posso representá-lo elas assim. Lembrando que reta não tem fim, né? Então, essa pode ser aumentar e diminuir. Essa reta é crescente ou decrescente? Ela é uma reta crescente, porque o valor de x, ó, o valor que vem na frente do x, ele é positivo. O 2 é maior do que 0. Então, eu tenho
uma reta crescente. Características de um gráfico de uma função do primeiro grau. Na construção de um gráfico de uma função do primeiro grau, basta indicar apenas dois valores para x, pois o gráfico é uma reta, e uma reta é formada por 2 pontos no mínimo. Então, eu não preciso determinar todos os pontos, eu preciso apenas de 2. Então, se eu tenho a lei de formação da função, eu posso escolher à vontade 2 pontos para x e para y, tá bom? Na verdade, escolha 2 valores para x, que esses 2 valores de x lhe darão os valores de y. Apenas um ponto corta o eixo x. Esse ponto é chamado de raiz. Então, toda vez que eu vejo o ponto aonde vai cortar o eixo x, lá significa que está a raiz da minha função. Tudo bem? É o ponto aonde o x que é substituído na função leva no valor 0 no eixo y. Então, toda vez que eu penso em raiz, toda vez que eu quero encontrar a raiz, eu tenho que descobrir quais valores de x, qual valor de x é igual a 0, ou seja, o valor que eu vou substituir na função que vai me levar ao valor 0 no y. Apenas um ponto corta o eixo y. Esse ponto é o valor de b. Então, só de olhar para a função, eu consigo determinar aonde a reta irá passar no eixo y, pois toda vez que x for 0, o valor sempre será o b. Lembrando que eu estou pensando numa função dessa forma. A x é igual f de x é igual a x mais b. Se eu substituir x igual a 0, então fazendo f de x igual a 0, então qualquer valor multiplicado por a mais o b sempre será o b. Então, só de olhar para o gráfico da função, eu já imagino, eu já sei aonde ela vai cortar o eixo x, o eixo y, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo. Então, pegue aqui o exemplo daquela antiga função, f de x é igual a 2x mais 1. E aqui eu posso simplesmente escolher 2 pontos. Um deles é muito fácil. Eu sempre tomo x igual a 0. Ó. Tomando x igual a 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Ou seja, toda vez que o x, para essa função, toda vez que o x for 0, o y é 1. Então, eu já tenho esse ponto aqui, ó, já tenho essa coordenada. Tudo bem? Então, por quê? O x é 0 e o y é 1. Posso descobrir a raiz, mas eu também posso pegar outro valor. Por exemplo, a raiz aqui, eu teria que fazer f de x igual a 0. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a 0. Como é que eu resolvo essa equação? Quem não tem x, muda de lado. Então, 2x é igual, mudou de lado, muda de sinal, menos 1. Passo 2 dividindo. Então, x é igual a menos 1 dividido por 2. Então, quando x for igual a menos 1 dividido por 2, o y é 0. Então, eu posso sempre trabalhar esses 2 pontos. Aqui minha escala não está muito boa, mas é como se eu tivesse determinado esses 2 pontos aqui. Ó. Então, quando o x é 0, o y é 1. E quando o x é igual a menos meio, ou seja, o menos meio vai estar bem aqui, ó, o y vai ser 0. Então, esse aqui seria o outro ponto. E aqui eu posso traçar a minha reta, ó, porque por 2 pontos eu determino uma reta. Ok? Então, aqui seria a representação da função f de x igual a 2x mais 1. Se fosse decrescente, o sentido seria ao contrário, né? O sentido seria seria aqui, ó. Vamos imaginar que se fosse menos 2. O y seria igual, né? O y seria igual. Porém, ó,
f de x, vou até mudar a letra para não confundir, g de x menos 2x mais 1. Ok? Quando eu calculasse o g de 0, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1, que isso aqui é igual a 1, certo? Ou seja, quando g for 0, o x é 1, ou quando o x for 0, o y é 1. E quando a raiz disso, a raiz ia ficar g de x igual a 0. Então, menos 2x mais 1 igual a 0. Mudando o 1 para o outro lado, o que acontece? Nós temos que vai ficar menos 2x é igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1 dividido por menos 2. Menos com menos vai ficar mais, então igual x igual a meio. Ou seja, quando x for igual a meio, o y vai ser igual a 0. Então, o nosso gráfico seria, um esboço gráfico seria mais ou menos esse. O x ali vai ser 1, e quando o x for meio, o y vai ser 0. Aqui seria o nosso outro ponto. Então, essa daqui seria a nossa função decrescente. Tudo bem? Então, aqui seria o esboço gráfico dessas duas funções. Quando x é negativo, a reta é decrescente. Quando x é positivo, a reta é crescente. Um exemplo, o gráfico da função f de x, mx mais n, passa pelos pontos menos 1, 3 e 2 e 7. O valor de m é... Então, ó, nesse caso, ele te dá uma função generalizada, eu sei por onde ela passa, certo? Só que eu não sei o valor nem de x, nem de m e nem de n. Eu poderia fazer um esboço gráfico dessa função, né? De forma bem... O que é que eu sei? Quando x for menos 1, o y vai ser 3. Vai ficar um pouco fora de escala aqui, tá? Então, aqui, ó. E quando x for 2, o y vai ser 7. Então, eu já sei que essa reta, ela é uma reta crescente, ó. Beleza? Tudo bem? Então, agora eu só preciso determinar o valor de m. O que é que eu sei? Eu sei que quando o x assumir esses valores, o y vai assumir tanto o valor de 3 e de 7. Então, bora determinar esse valor. Primeiro ponto que é dado é menos 1, 3, né? Em que o valor de x é menos 1 e o valor de f de x é 3. Substituindo isso na função, ó, então vai ficar n vezes o valor de x, né? Mais n. E isso tudo, eu já sei quanto é que deve ser. Tem que ser igual a quanto? A 3. Isolando n, eu posso passar aqui, ó, menos, m vezes menos 1 dá menos m. Passando para o outro lado, vai ficar mais m. Então, n é igual a 3 mais m. Voltamos agora, né, para substituir o segundo ponto. O que é que eu sei? Quando o x é 2, o y é igual a 7. Então, substituindo o x por 2, o resultado tem que dar 7. 2 vezes m, né? 2 vezes m é 2m. Passando para o outro lado, ele vai com sinal negativo, então n vai ser igual a menos 2, a 7 menos 2m. E agora eu posso igualar, né? Posso igualar essas duas funções, porque n é igual a n, nesse caso, certo? Porque eu tenho dois valores que me determinam o n. E aí, passando esse menos 2 para o primeiro membro, o que é que eu vou ter? m mais 2m é igual, e eu vou passar esse 3 para o segundo membro. Então, lembre, toda vez que muda de lado, muda de sinal. Logo, esse 3 que era positivo veio negativo. Esse menos 2 era negativo, ele veio positivo. m mais 2m dá 3m. 7 menos 3, 4. Eu passo esse 3 dividindo. Então, o m é igual a 4 terços. Então, a alternativa correta, né, voltando lá,
A alternativa correta é a nossa queridíssima letra B de bola. Ok? Vamos a mais um exemplo. Exemplo 2. Fala o seguinte: o gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Então, eu tenho aqui 2 pontos desse gráfico. Quais são eles, professor? Eu tenho esse ponto, que é conhecido, e esse ponto aqui, que é conhecido, certo? Por que ele é conhecido, professor? Porque a gente sabe que esse camaradinho aqui é conhecido como raiz, certo? E esse valor aqui sempre será B. Tudo bem? Então, como esse valor sempre será B, eu já sei que o meu B ele vai ter que ser igual a 3 positivo. E agora eu vou trabalhar aqui na ideia da raiz. Então, de maneira bem intuitiva, eu já sei que minha função ela vai ter que ser mais ou menos dessa forma. Ax mais 3. Por que eu sei disso? Porque eu sei que toda vez que o x for 0, ele vai me levar no ponto 3. Ok? E agora eu vou trabalhar essa ideia aqui. Qual é a ideia? É quando y é igual a 0. Qual função? Essa. Professor, e por que o senhor sabe que é essa função? Por conta do gráfico. O gráfico não é uma reta? É. E toda vez que a função do primeiro grau é uma reta? É uma reta. Então, logo, eu sei que essa função ela vai ter que ter essa característica. Então, vamos encontrar, né? Primeiramente, vamos encontrar as coordenadas dos pontos que a gente encontrou lá, menos 2, 0 e 0, 3. Em seguida, nós vamos trabalhar para encontrar os coeficientes. Só que aí eu tenho que lembrar, o meu gráfico é uma reta. Se é uma reta, ela vai ter essa característica. E o que é que eu sei? Eu sei que quando o x assume valor de menos 2, o y tem que ser igual a 0. E eu sei que quando o x assume valor 0, o y é igual a 3. E daqui de cara, ó, eu já mato, porque 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, o b é igual a 3. Correto? b é igual a 3. Se o b é igual a 3, substituindo o valor de b aqui nessa outra expressão, ó, então, menos 2a mais b é igual a 0, posso substituir o valor de b, ó, porque eu já sei que o valor de b é igual a 3. Fazendo essa continha, eu vou passar o 3 para o outro lado, ele vai mudar de sinal, certo? Mudou de sinal, e agora eu fiquei com menos 2, menos 2a igual a menos 3. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, então vai ficar todo mundo positivo, e tem um passo que eu suprimi aqui e eu vou explicar para vocês. Qual é? Lembra-se que eu quero determinar o valor de a, certo? E eu tenho aqui um número multiplicando o a. 2 vezes o a é igual a 3. Só que eu não quero 2 vezes esse valor. Então, o que é que eu faço? Eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 2. Tá bom? Então, esse passo aqui, ó, não está escrito, mas é como se acontecesse isso. Ok? Então, 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que 1,5. Portanto, a lei de formação daquela função está representada aqui, ó, dessa forma. 1,5x mais 3. Beleza? Então, eu tenho que tomar esses cuidados. Toda vez que trabalho com função do primeiro grau, eu vou ter que tomar esses cuidadinhos aqui. Primeiro, sempre lembrar que o gráfico de uma função ele vai ser uma reta. Então, toda vez que eu tenho o gráfico e pede para determinar, se for uma reta, eu já sei que essa função será do primeiro grau. O valor de a, ou seja, o valor que vem na frente do x, ele determina se a reta é crescente ou decrescente. Tudo bem? Então, quando a é positivo, ela é crescente. Quando a é negativo, ela será decrescente. E aí, eu preciso ter 2 pontos, onde o valor que corta o eixo x, o eixo y, esse valor é sempre fazer x igual a 0. E quando eu quero descobrir o valor que vai cortar o eixo x, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei da função igualar a 0. Porque o que é que eu estou querendo com isso? Eu quero descobrir qual é o valor de x que faz com que o valor seja
zero. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre gráficos de funções do primeiro grau. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.